Seja bem-vinda ao canal Mulheres em Transformação. E aqui eu vou falar sobre a ferida da traição. Para a mulher, essa ferida, ela tem um peso muito, muito, muito grave. Ninguém, na verdade, gostaria de ser traído ou se sentir traída, né? Mas a mulher, como ela é muito emocional, né? A mulher, ela é muito emocionada, ela sente mais do que o homem. Então, geralmente, ela tem um peso muito maior. E a gente convive com essa ferida, né? Essa ferida, ela tem origem desde criança, porque quando a gente é, às vezes, comparada, né? Escolhida, lá no nosso íntimo, já começa a nascer uma ferida de traição, né? É, Quando a criança, às vezes ela nem entende, mas existe, às vezes, um pouco mais de conexão entre um outro irmão, né, com a mãe ou com o pai. E aí a criança, ela já começa a desenvolver esse sentimento, às vezes, de traição, né? E muitas vezes ela vive em um lar que existiu a traição mesmo, né? Onde o pai foi embora com outra mulher, onde a mãe foi embora com outro homem, onde ela teve ali situações que, né, de parentes, situações de conhecidos, né, que acabaram traindo, né, os seus companheiros, suas companheiras, e isso afeta de uma forma muito intensa a vida da criança, porque ela não tem maturidade para se relacionar com essas feridas. Ninguém tem, né? A gente nasce, e a gente não tem esse conhecimento, e aí a gente vai ficando muito vulnerável a essas feridas, a essas situações. Então, quem nunca passou por isso, né? Eu não digo nem a traição em si, né? De ver pais traírem, porque talvez pode existir, sim, pessoas que não passaram por essa traição, né, matrimonial ali dentro do núcleo familiar. Mas pode ocorrer essa traição no íntimo da criança, de se sentir traída, escolhida, na amizade também, né? Isso é comum que aconteça. Então, a gente tem essas feridas muito ligadas à nossa infância. Depois, na vida de adolescente, na vida escolar, ela também ela vem de uma forma diferente, mas ela vem aonde é, existem situações ali onde existe competição, né, de relacionamentos, quando a mulher, né, a menina ali, uma adolescente, ela começa a entrar de nessa fase de descoberta, né? Então ela quer se sentir escolhida, amada, ela quer se sentir ali olhada, né? Reconhecida. E muitas vezes ela tem uma dificuldade de entender, de lidar com todas essas emoções, mesmo porque na adolescência é uma enxurrada de emoções que acontece. E aí na vida adulta, né, quando de fato ela começa a se relacionar com os homens, ela começa a se relacionar com situações de trabalho, né? Ela começa a se relacionar com outras pessoas, amizades e tudo mais, e pode sim se decepcionar, pode sim se sentir traída, mesmo que ela não tenha sido traída, né? Porque a diferença é de ser e de se sentir, né? Pode ser que a pessoa não traiu ela porque nem tinha um relacionamento, mas ela se sentiu traída, uma amizade que foi traída, um relacionamento que era um rolo, era um romance ali, mas que acabou tocando fortemente no coração dessa mulher e ela, né, desenvolveu uma ferida de traição muito grande. Enfim, todos nós passamos. Vocês estão percebendo que tanto a injustiça, né, tanto a traição, tanto o abandono, a rejeição, a humilhação, todos nós vivenciamos essas feridas num grau maior ou menor, na infância, na adolescência, na vida adulta, no trabalho, no relacionamento conjugal, familiar, a gente vivencia isso. Porém, não é o que acontece, né? É o que a gente faz com aquilo que acontece. Essa tomada de consciência, essa expansão da consciência, esse conhecimento de você aprender a lidar com as suas emoções, ele é muito rico, porque ele vai fazer com que você saia daquela dor, né? A partir do momento que você começa a entender que todo mundo passa, em algum momento da vida, por essas situações, mas o que que diferencia as pessoas? A forma como ela vai lidar, a forma como ela vai buscar se adaptar de acordo com a situação que a vida apresenta, né? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo na minha infância, na minha adolescência, né? Na adolescência, eu tinha 16 anos, então eu era muito romântica, muito intensa, né? Eu tinha aquela ideia daquele príncipe encantado. Então, a minha tendência a sofrer mais em relação aos relacionamentos amorosos era muito maior, porque eu era muito
muito sensível aos relacionamentos, né? Romantizava demais, eu acreditava, né, naqueles contos de fada, naquelas novelas que ia vir um homem perfeito. E hoje, aos 48 anos, eu vejo que é, a gente tem que ter, sabe, um jogo de cintura até para ensinar para as crianças sobre isso, né? A minha mãe, ela não tinha esse conhecimento, e eu acredito que ninguém tinha na época, né? Mas eu era muito romântico, eu era muito intensa. Então, hoje, com a minha filha, eu já tento trabalhar isso com as amizades, né? E depois, futuramente, no momento certo, quando ela começar a se relacionar, ter um relacionamento, né, na adolescência, né? Hoje ela está com 10 anos, mas quando ela tiver os seus 15, 16 anos, começar a aflorar essas paqueras, tudo mais, eu vou conversar com ela sobre essa intensidade, né? Nós precisamos trazer razão para as nossas emoções. A gente não pode também ficar criando, né, algo que até que eu digo que não existe, né? É muito fantasioso. É lógico que existem muitos homens bons, existem muitos relacionamentos bons. Hoje eu vivo num relacionamento maduro, um relacionamento bom. Porém, é importante que a gente saiba que não existe relacionamento perfeito, aquele homem no cavalo branco, não existe. A gente precisa trazer muita consciência, muita razão para a nossa emoção. Existem pessoas falhas, pessoas que também são pessoas que vêm com uma carga emocional, com feridas, que também buscam talvez uma pessoa perfeita, uma pessoa que vai vir e vai amar incondicionalmente. Porém, isso não existe. Não existe essa pessoa perfeita. Nem eu, nem ninguém é perfeito. Nós somos seres falhos, seres que estamos aqui em evolução. É lógico que existem pessoas mais evoluídas, mais amadurecidas, e isso também tem a ver com a idade, né? Tem pessoas que, quando vão se tornando mais velhas, vão amadurecendo mais, vão se abrindo para o conhecimento, né? Vão tomando consciência, vão se relacionando de uma forma diferente com os sentimentos. É o que aconteceu comigo, e é o que eu quero passar para você. Então, comece a olhar de uma forma diferente para essas feridas, ferida da traição, por exemplo, né? Na verdade, se alguém traiu você, você aprendeu a não dar mais chance para essa pessoa se afastar, porque ninguém precisa estar com alguém, mas a partir do momento que essa pessoa está, ela precisa ter o mínimo de respeito. Se ela te traiu, ou se você traiu alguém no relacionamento, isso não vai gerar bons frutos, né? Então, toma essa consciência. Traição, né, não leva a nada, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas se está com alguém, precisa respeitar. Então, não é o que te aconteceu, é o que você vai fazer com o que aconteceu. Não aceite o inaceitável, porque se você está num relacionamento, ele precisa ser respeitado, tá bom? E é com muito orgulho, com muito carinho que eu compartilho isso com você. E espero que você analise isso com muita maturidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.